Paranaguá, mostrando a movimentação para o jogo. O pessoal chegou em peso por aí. E pelo jeito, ô Batista, a Blitz vai ficar o jogo todo. Acredito que sim, viu, Parro? O movimento continua grande por aqui. Na verdade, esse movimento vai aumentando cada vez mais, porque falta menos aí de meia hora para o início do jogo da seleção. E aquele movimento tímido que a gente via nos bares, agora está ganhando bastante corpo. Além, claro, dos torcedores, as viaturas da Polícia Militar fazendo essa ação preventiva. E a gente vê aí cada vez mais torcedores chegando por aqui. Por enquanto, Parro, felizmente, tudo sendo tocado dentro de forma harmônica, dentro da tranquilidade. Os torcedores chegam, os policiais militares, pelo que a gente consegue perceber, estão fazendo um trabalho mais de acompanhamento mesmo, estão dando aquela sensação de, sabe, aquela coisa de nós estamos aqui, estamos de olho, mas pelo que eu vi, nenhum motorista foi parado, mas o número de viaturas realmente é bastante grande. A gente tem 2 caminhões guincho e 4 viaturas da PM por aqui, fazendo esse trabalho preventivo antes do início do jogo da seleção brasileira. E a expectativa é de que as equipes devam continuar por aqui durante a partida e que essa ação também ela continue sendo realizada até o final da tarde de hoje, para evitar, claro, aquela confusão como a que foi registrada na última quinta-feira, quando teve uma grande aglomeração. Os policiais, inclusive, precisaram usar spray de pimenta e balas de borracha para dispersar a multidão aqui da Rua Paranaguá. O que a gente não vê por aqui, pelo menos por enquanto, é a presença da Guarda Municipal. Lá na quinta-feira, os guardas municipais deram apoio aos policiais naquela ação de dispersão. Hoje eu só vi uma viatura da guarda passando por aqui, mas eles passaram e seguiram aqui pela Rua Paranaguá, muito possivelmente para tratar de outros assuntos. O que a gente vê no dia de hoje é realmente uma ação quase que exclusiva por parte da Polícia Militar, que, como eu disse, continua por aqui de prontidão, acompanhando o vai e vem de veículos e também a chegada dos torcedores nos bares e restaurantes. E desde quinta-feira a gente tem tratado essa situação, essa ação realizada aqui na Paranaguá, com bastante cuidado, trazendo, claro, o máximo de informações possível para o nosso telespectador, ouvindo todos os lados. E a gente também preparou, Parra, uma reportagem especial trazendo para a discussão aquela questão das bodycams. Eu acho que você está lembrado disso. Há cerca de um ano, o Ministério Público emitiu uma recomendação pedindo para que os guardas municipais passassem a utilizar aquelas câmeras acopladas nas fardas, nos uniformes. Isso já ocorre, por exemplo, lá na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Algumas equipes da Polícia Paulista já contam com esse sistema de filmagem para a realização do patrulhamento e também das abordagens. Então, há cerca de um ano, o MP emitiu essa recomendação, pedindo para que os guardas municipais passassem a utilizar também essas câmeras. E nos últimos meses, a Secretaria de Defesa Social chegou a comprar 24 equipamentos que vão passar a ser utilizados aí pelas equipes da Guarda Municipal. A expectativa é de que isso ocorra ainda esse ano. Só não ocorreu ainda porque falta chegar aquelas capas que vão ser colocadas ali nos coletes para fazer a fixação das câmeras nas fardas dos guardas municipais. Então a gente aproveitou essa questão da ação da última quinta-feira para fazer o seguinte questionamento: será que esse sistema de câmeras nas fardas poderia ter evitado aí aquela confusão generalizada que foi registrada depois do Jogo do Brasil, depois da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo? A gente partiu desse questionamento e produziu uma reportagem com mais detalhes aí dessa questão das câmeras que vão passar a ser utilizadas pela Guarda Municipal ainda esse ano. Pelo menos essa é a previsão da Prefeitura. Vamos conferir então a reportagem que a gente produziu sobre esse assunto. A recomendação administrativa é uma resposta do Ministério Público à ação realizada pela Polícia Militar e a Guarda Municipal na Rua Paranaguá na noite da última quinta-feira, depois da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Clientes e funcionários dos bares que ficam na região acusam as equipes de truculência policial. Imagens que circulam nas redes sociais desde o ocorrido mostram o uso da força por parte dos agentes,
que adotaram sprays de pimenta, cacetetes e até balas de borracha para dispersar os torcedores. Ele vai soltar spray. Muitos alegam ter sido agredidos pelas equipes sem motivo. Eu tomei 2 nas costas e uma na perna. Logo em seguida veio um gás de pimenta também no olho. Eu caí aqui na calçada, não vi nada o que aconteceu. A minha equipe de trabalho saiu correndo lá de dentro e resgatou para dentro. Então, assim, eu não sei qual foi o motivo da Guarda Municipal junto da PM fazer uma operação para gente que está trabalhando apanhar desse jeito. Na recomendação, a promotoria pede para que a Polícia Militar e a Guarda Municipal realizem abordagens humanizadas, com as equipes atuando de forma não violenta para garantir a segurança dos torcedores nos dias dos jogos. O objetivo dessa recomendação é exatamente uma organização ali no local da Paranaguá, que é onde há maior concentração de bares, onde os jovens vão lá comemorar, assistir o jogo, se reunir, para que a gente evite, né, uma atuação preventiva no sentido de organização do fluxo da rua, de organização se os estabelecimentos estão funcionando de acordo com os alvarás, para que, na hipótese de uma abordagem policial, a gente possa evitar os confrontos, que foi o que aconteceu. Já o comando da PM reitera que as equipes só agiram depois de terem sido atacadas pelos torcedores. O proprietário negou-se a atender a ordem legal do policial e isso fomentou nas pessoas que estavam na parte externa, né, uma rebeldia, a ponto do pessoal passar a arremessar, e isso você pode verificar nas calçadas do local, inúmeras garrafas contra as equipes policiais militares e contra as viaturas. E aí os policiais tiveram que agir usando de força moderada para dispersar aquela aglomeração de pessoas, utilizando-se de munições de impacto controlado, né, e de spray e pimenta para que a situação fosse em sua ordem restabelecida, e assim eu fiz. A Batalha de Versões abriu novamente o debate sobre a necessidade do uso das chamadas bodycams por parte dos agentes de segurança. Há exatamente um ano, o Ministério Público pediu para que os guardas municipais passassem a contar com as câmeras acopladas nas fardas aqui em Londrina. A Prefeitura já adquiriu 24 equipamentos, que vão ser revezados pelas equipes, mas ainda aguarda pela chegada das capas necessárias para a fixação das câmeras nos uniformes. Isso está sendo acompanhado em especial pela Promotoria do Patrimônio Público, apesar de ter sido subscrita também por mim, pela Promotoria dos Direitos Humanos. E as experiências que a gente vê no Brasil, elas são exitosas no sentido de se diminuir a questão da violência e ter uma garantia. A filmagem, ela favorece a pessoa que foi abordada, mas também favorece o agente de segurança que tem aquela filmagem como garantia de que a forma da abordagem e eventual uso da força que ele teve que aplicar naquele momento foi necessária para que ele pudesse, então, garantir a tranquilidade, a segurança das pessoas que estavam no local. Então, penso que algumas pessoas que ainda tenham resistência à questão da filmagem, elas estão cedendo a isso, vendo os números e como isso é uma garantia a todos, à sociedade, aos abordados e aos agentes de segurança. Segundo a Prefeitura, os acessórios devem ser enviados ainda este ano. Os guardas já foram treinados e devem passar a usar as câmeras assim que as capas chegarem. Para esse advogado especialista em direito criminal, as bodycams serão importantes tanto para inibir excessos como para a produção de eventuais provas em favor dos próprios agentes. É um remédio, é um instrumento que tem que ser utilizado sim e que traz aí evolução social e mais pacificação social, menos tensão nesses tecidos sociais, e acho que assim a gente caminha para uma paz social, um bom Estado democrático de direito. Enquanto isso, o MP espera que as forças de segurança adotem a cautela nas próximas abordagens. Na recomendação, a promotoria também pede para que a Prefeitura reforce a fiscalização dos bares, verificando alvarás de funcionamento, estudos de impacto de vizinhança e o isolamento acústico dos estabelecimentos. Ou seja,
Além de tentar garantir a segurança dos torcedores, o Ministério Público quer tolerância zero contra os locais que atuam de forma irregular, trazendo incômodo aos moradores do entorno. A recomendação vai ao encontro da reivindicação dos moradores, deixando muito claro que essa fiscalização cabe ao Executivo Municipal, no sentido da questão do som, dos alvarás, que é um papel não, vamos dizer assim, não da polícia, mas do poder público em fiscalizar a regularidade dos alvarás dos estabelecimentos comerciais. Essa ação preventiva pode evitar o registro de novas confusões. Com certeza, se a gente tiver uma organização do trânsito, se as pessoas souberem como é que elas entram, como é que elas saem, até que hora elas vão poder estar lá, se tiver uma organização que já está havendo de bafômetro, de não ter motorista embriagado, tudo isso favorece um ambiente mais tranquilo para que as pessoas possam comemorar, se divertir, assistir ao jogo, enfim, tudo isso. Sem dor de cabeça para nenhum dos lados. Daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo lá na Paranaguá para mostrar para você como é que tá o movimento, tá? Deixa eu dar um recadinho antes, pessoal. Quando o assunto é Paranaguá, mostrando a movimentação pro jogo, o pessoal chegou em peso por aí. E pelo jeito, ô Batista, a Blitz vai ficar o jogo todo. Acredito que sim, viu, Parra? O movimento continua grande por aqui. Na verdade, esse movimento vai aumentando cada vez mais, porque falta menos aí de meia hora para o início do jogo da seleção. E aquele movimento tímido que a gente via nos bares, agora está ganhando bastante corpo. Além, claro, dos torcedores, as viaturas da Polícia Militar fazendo essa ação preventiva. E a gente vê aí cada vez mais torcedores chegando por aqui. Por enquanto, Parra, felizmente, tudo sendo tocado dentro de forma harmônica, dentro da tranquilidade. Os torcedores chegam, os policiais militares, pelo que a gente consegue perceber, estão fazendo um trabalho mais de acompanhamento mesmo, estão dando aquela sensação de, sabe, aquela coisa de nós estamos aqui, estamos de olho, mas pelo que eu vi, nenhum motorista foi parado, mas o número de viaturas realmente é bastante grande. A gente tem 2 caminhões guincho e 4 viaturas da PM por aqui, fazendo esse trabalho preventivo antes do início do jogo da seleção brasileira. E a expectativa é de que as equipes devam continuar por aqui durante a partida e que essa ação também ela continue sendo realizada até o final da tarde de hoje, para evitar, claro, aquela confusão como a que foi registrada na última quinta-feira, quando teve uma grande aglomeração. Os policiais, inclusive, precisaram usar spray de pimenta e balas de borracha para dispersar a multidão aqui da rua Paranaguá. O que a gente não vê por aqui, pelo menos por enquanto, pá, é a presença da Guarda Municipal. Lá na quinta-feira, os guardas municipais deram apoio aos policiais naquela ação de dispersão. Hoje eu só vi uma viatura da guarda passando por aqui, mas eles passaram e seguiram aqui pela rua Paranaguá, muito possivelmente para tratar de outros assuntos. O que a gente vê no dia de hoje é realmente uma ação quase que exclusiva por parte da Polícia Militar, que, como eu disse, continua por aqui de prontidão, acompanhando o vai e vem de veículos e também a chegada dos torcedores nos bares e restaurantes. E desde quinta-feira a gente tem tratado essa situação, essa ação realizada aqui na Paranaguá, com bastante cuidado, trazendo, claro, o máximo de informações possível para o nosso telespectador, ouvindo todos os lados. E a gente também preparou, Parra, uma reportagem especial trazendo para a discussão aquela questão das bodycams. Eu acho que você está lembrado disso. Há cerca de um ano, o Ministério Público emitiu uma recomendação pedindo para que os guardas municipais passassem a utilizar aquelas câmeras acopladas nas fardas, nos uniformes. Isso já ocorre, por exemplo, lá na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Algumas equipes da Polícia Paulista já contam com esse sistema de filmagem para a realização do patrulhamento e também das abordagens. Então, há cerca de um ano, o MP emitiu essa recomendação, pedindo para que os guardas municipais passassem a utilizar também essas câmeras, e nos últimos meses a Secretaria de Defesa Social chegou a comprar 24 equipamentos que vão passar a ser utilizados aí pelas equipes da Guarda Municipal. A expectativa é de que isso ocorra ainda esse ano. Só não ocorreu ainda
porque falta chegar aquelas capas que vão ser colocadas ali nos coletes para fazer a fixação das câmeras nas fardas dos guardas municipais. Então a gente aproveitou essa questão da ação da última quinta-feira para fazer o seguinte questionamento: será que esse sistema de câmeras nas fardas poderia ter evitado aí aquela confusão generalizada que foi registrada depois do Jogo do Brasil, depois da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo? A gente partiu desse questionamento e produziu uma reportagem com mais detalhes aí dessa questão das câmeras que vão passar a ser utilizadas pela Guarda Municipal ainda esse ano, pelo menos essa é a previsão da Prefeitura. Vamos conferir então a reportagem que a gente produziu sobre esse assunto. A recomendação administrativa é uma resposta do Ministério Público à ação realizada pela Polícia Militar e a Guarda Municipal na Rua Paranaguá na noite da última quinta-feira, depois da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. Clientes e funcionários dos bares que ficam na região acusam as equipes de truculência policial. Imagens que circulam nas redes sociais desde o ocorrido mostram o uso da força por parte dos agentes, que adotaram sprays de pimenta, cacetetes e até balas de borracha para dispersar os torcedores. Ele vai soltar spray. Muitos alegam ter sido agredidos pelas equipes sem motivo. Eu tomei 2 nas costas e uma na perna. Logo em seguida veio um gás de pimenta também no olho. Eu caí aqui na calçada, não vi nada do que aconteceu. A minha equipe de trabalho saiu correndo lá de dentro e resgatou para dentro. Então, assim, eu não sei qual foi o motivo da Guarda Municipal junto da PM fazer uma operação para a gente que está trabalhando apanhar desse jeito. Na recomendação, a promotoria pede para que a Polícia Militar e a Guarda Municipal realizem abordagens humanizadas, com as equipes atuando de forma não violenta para garantir a segurança dos torcedores nos dias dos jogos. O objetivo dessa recomendação é exatamente uma organização ali no local da Paranaguá, que é onde há maior concentração de bares, onde os jovens vão lá comemorar, assistir o jogo, se reunir, para que a gente evite, né, uma atuação preventiva no sentido de organização do fluxo da rua, de organização se os estabelecimentos estão funcionando de acordo com os alvarás, para que, na hipótese de uma abordagem policial, a gente possa evitar os confrontos, que foi o que aconteceu. Já o comando da PM reitera que as equipes só agiram depois de terem sido atacadas pelos torcedores. O proprietário negou-se a atender a ordem legal do policial e isso fomentou nas pessoas que estavam na parte externa, né, uma rebeldia, a ponto do pessoal passar a arremessar, e isso você pode verificar nas calçadas do local, inúmeras garrafas contra as equipes policiais militares e contra as viaturas. E aí os policiais tiveram que agir usando de força moderada para dispersar aquela aglomeração de pessoas, utilizando-se de munições de impacto controlado, né, e de spray e pimenta para que a situação fosse em sua ordem restabelecida, e assim eu fiz. A Batalha de Versões abriu novamente o debate sobre a necessidade do uso das chamadas bodycams por parte dos agentes de segurança. Há exatamente um ano, o Ministério Público pediu para que os guardas municipais passassem a contar com as câmeras acopladas nas fardas aqui em Londrina. A Prefeitura já adquiriu 24 equipamentos, que vão ser revezados pelas equipes, mas ainda aguarda pela chegada das capas necessárias para a fixação das câmeras nos uniformes. Isso está sendo acompanhado em especial pela Promotoria do Patrimônio Público, apesar de ter sido subscrita também por mim, pela Promotoria dos Direitos Humanos. E as experiências que a gente vê no Brasil, elas são exitosas no sentido de se diminuir a questão da violência e ter uma garantia. A filmagem, ela favorece a pessoa que foi abordada, mas também favorece o agente de segurança que tem aquela filmagem como garantia de que a forma da abordagem e eventual uso da força que ele teve que aplicar naquele momento foi necessária para que ele pudesse, então, garantir a tranquilidade, a segurança das pessoas que estavam no local.
Então, penso que algumas pessoas que ainda tenham resistência à questão da filmagem, elas estão cedendo a isso, vendo os números e como isso é uma garantia a todos, à sociedade, aos abordados e aos agentes de segurança. Segundo a Prefeitura, os acessórios devem ser enviados ainda este ano. Os guardas já foram treinados e devem passar a usar as câmeras assim que as capas chegarem. Para esse advogado especialista em direito criminal, as bodycams serão importantes tanto para inibir excessos, como para a produção de eventuais provas em favor dos próprios agentes. É um remédio, é um instrumento que tem que ser utilizado sim e que traz aí evolução social e mais pacificação social, menos tensão nesses tecidos sociais e acho que assim a gente caminha para uma paz social, um bom Estado democrático de direito. Enquanto isso, o MP espera que as forças de segurança adotem a cautela nas próximas abordagens. Na recomendação, a promotoria também pede para que a Prefeitura reforce a fiscalização dos bares, verificando alvarás de funcionamento, estudos de impacto de vizinhança e o isolamento acústico dos estabelecimentos. Ou seja, além de tentar garantir a segurança dos torcedores, o Ministério Público quer tolerância zero contra os locais que atuam de forma irregular, trazendo incômodo aos moradores do entorno. A recomendação vai ao encontro da reivindicação dos moradores, deixando muito claro que essa fiscalização cabe ao Executivo Municipal, no sentido da questão do som, dos alvarás, que é um papel não, vamos dizer assim, não da polícia, mas do poder público em fiscalizar a regularidade dos alvarás dos estabelecimentos comerciais. Essa ação preventiva pode evitar o registro de novas confusões. Com certeza, se a gente tiver uma organização do trânsito, se as pessoas souberem como é que elas entram, como é que elas saem, até que hora elas vão poder estar lá, se tiver uma organização que já está havendo, de bafômetro, de não ter motorista embriagado, tudo isso favorece um ambiente mais tranquilo para que as pessoas possam comemorar, se divertir, assistir ao jogo, enfim, tudo isso. Sem dor de cabeça para nenhum dos lados. Daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo lá na Paranaguá para mostrar para você como é que tá o movimento, tá? Deixa eu dar um recadinho antes, pessoal, quando o assunto é